Pronto, tá ao vivo. Alô, galera. Grande dia hoje, dia 9 de junho, 11 horas da manhã. Tava falando com o Murilo Bustamante agora no Zap aqui. Já já ele vai entrar ao vivo aí. E acredito que vai ser um bate-papo bem legal. Murilo dispensa apresentações. É um cara que eu tenho o máximo respeito. E com certeza a galera vai gostar. Quem quiser assistir esse vídeo depois, vai ficar no G do meu Instagram Entrou. e vai ficar no meu canal do YouTube, Luciano Jatobá Jiu-Jitsu no YouTube. Grande Mestre, Luciano, bom dia, o senhor está me escutando bem? bom dia. Estou escutando muito bem. Caramba, mestre. Primeiramente, gostaria de agradecer o senhor por ter aceito o convite e falar que para mim é uma honra. Estou sem palavras aqui para agradecer o carinho do senhor por ter aceito o meu convite. Mas bem antes disso, agradecer em público. Eu já tinha agradecido até na graduação do senhor. Na graduação do senhor, eu tinha agradecido pessoalmente, mas agradecer em público. Que teve um dia que eu liguei, telefonei para a academia do senhor, falei com o senhor, ver se o senhor aceita, deixava eu fazer um seminário na sua academia. E o senhor prontamente aceitou. E eu fui lá na ABB, lá no Leblon, e fiz o seminário, fiz grandes amigos junto à equipe do senhor. O senhor falou comigo, pô, Jatobá, eu não vou estar presente, eu vou estar viajando, mas você pode ir, as portas estão abertas. E eu fui lá, queria mandar até um abraço aí pro mestre Vavá, mestre Beto, Keninho, e a galera da BTT lá, da academia lá do senhor, que formei grandes amigos, graças a Deus. Prazer, um prazer. Foi um prazer receber você, Luciano. Pô, você é um exemplo de determinação aí, e superação, né? Então, para a gente é importante, né, ter no esporte uma pessoa assim. E foi um prazer te receber, né, cara? Então, as portas estão sempre abertas para você. Quando quiser, estaremos lá para te receber. Valeu, mestre, valeu. Mestre, eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor, e se o senhor quiser fazer alguma pergunta para mim também, sinta-se à vontade, viu? Então, vamos E começar, vamos começar falando um pouquinho de você, Luciano. Conta um pouquinho a sua história pra gente aí, cara. Fala um pouquinho de você, da sua história, né? Como é que você começou, como é que você teve contato com o jiu-jitsu, né? Conta um pouquinho o seu início pra gente. valeu, mestre, valeu. Eu sou portador de uma doença chamada glaucoma. O que é o glaucoma? Glaucoma é pressão alta no globo ocular. E o glaucoma ele não tem cura, ele tem controle. Mas no meu caso, eu fiz 3 cirurgias numa vista, 2 cirurgias na outra vista e não conseguiu controlar. E eu, com 25 anos de idade, eu comecei a perder a visão. Então, até costumo falar isso. O senhor se imagina e a galera que está nos assistindo, imagina aí. Vocês enxergam 25 anos da vida de vocês e do nada você começa a perder a visão, já sabendo que no futuro bem próximo você vai ficar totalmente cego. Então, para mim, foi uma situação bem desagradável, qual eu não estava conseguindo suportar comigo mesmo e procurei ajuda profissional. Não estava conseguindo suportar sozinho. Aí procurei ajuda profissional. Foi onde um psicólogo, eu morava em Fortaleza na época, foi onde um psicólogo me orientou a praticar o jiu-jitsu ou o judô, que ele já tinha tratado de outras pessoas através do esporte. E eu morava em Fortaleza, igual eu havia dito. E por que que eu escolhi o jiu-jitsu? Como o jiu-jitsu entrou na minha vida? Do local que eu morava, vamos botar assim, a menos de 100 metros, tinha uma academia que tinha jiu-jitsu. Então eu optei pelo jiu-jitsu a princípio, pela distância que era da minha casa para a academia. Então, vamos botar assim, uns 5, 6 meses que se iniciaram, para mim foi como terapia. Mas a partir do quinto, sexto mês,
até hoje foi a paixão. Eu comecei no jiu-jitsu dia 8 de maio de 2002, através da academia lá em Caucaia, município de Caucaia, em Fortaleza, com o mestre Assueli Farias e o Gilberto Forte. E comecei dia 8 de maio de 2002, peguei minha faixa preta 20 de maio de 2014, peguei minha faixa preta, e 15 de junho de 2019 peguei minha faixa preta primeiro grau. Parabéns, cara. Pô, trajetória muito bacana. Pô, valeu, mestre, valeu. Vindo do senhor. Mestre, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é filho mais novo no caso, de 5 irmãos. No caso, Marcelo, Mauro, Maurício, Murilo e qual outro, por gentileza, mestre? Uma irmã que eu tinha, chamada Paola. Ah, e o senhor tinha como prática esportiva o surf e o jiu-jitsu era hobby. Depois passou, trocou o jiu-jitsu como prática esportiva e o surf hobby. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse começo, lá da Carson Gracie, por gentileza. Bom, eu comecei garoto, filho caçula de uma família de 5 irmãos, meus irmãos mais velhos do que eu. E eu fui seguindo os passos deles, né, no esporte. O garoto foi meio que aquela coisa, o irmão mais velho vai fazendo, você quer copiar, né? E aí eu acabei começando a surfar primeiro e depois eles me levaram para a academia, eu ia lá, brincava, eles iam treinar, eu ficava vendo aquela coisa. Os meus 10 anos de idade para 11 anos eu comecei a treinar, em 1977. E aí não parei mais, mas nessa época de garoto, assim, 10, 11, 12, 13 anos, até 14 anos, 14 eu comecei a treinar mais, mas até uns 13 anos, mais ou menos, eu acho que o surf era realmente o meu esporte, né? Eu ia treinar assim quando não tinha onda, quando, sabe, não tinha muita obrigação, né? Não era uma coisa assim que eu gostava, mas eu me dedicava mais ao surf. E aí, depois, mais na adolescência, assim, eu me mudei mais para perto da academia, que eu morava perto da praia, ficou mais perto da academia. E aí eu comecei a treinar mais jiu-jitsu do que surfar. E aí eu comecei a competir. E aí, quando eu comecei a competir, rapaz, eu fiquei, porra, viciado, fiquei louco, adorei a competição. Me fez muito bem, né? Aquela coisa de você ganhar e perder, você está competindo ali, se superar, né? É uma coisa que você sabe muito bem o que é a superação, né? E, pô, nunca mais consegui largar na minha vida, né? Competição, nunca mais de luta, eu nunca mais consegui largar. Acabou fazendo parte da minha história, isso aí, da minha vida, né? O jiu-jitsu me incorporou na minha vida, nunca mais larguei. O senhor chegou a participar de alguns campeonatos amadores de surf também, né? Participei de alguns campeonatos amadores de surf, mas nunca tive bons resultados, não. Eu surfava bem no dia a dia, sim, mas competição eu não rendia muito bem no surf, não. Fatores naturais, né? O surf é um esporte que depende muito de fatores naturais, né? Tem a habilidade do atleta, mas depende muito da natureza também, né? Fatores externos, digamos assim. Então, o jiu-jitsu é uma coisa que depende mais do atleta, né? Depende mais de você do que o surf. E aí eu acabei me adaptando melhor ao jiu-jitsu, né? E aí, rapaz, nunca mais competi. Competi no surf talvez até os 16 anos, 17 anos, mas depois disso foi só jiu-jitsu mesmo. Ah, entendi. O senhor quer fazer alguma pergunta? Pode continuar. Conta mais um pouquinho da tua história aí, cara. O que você está fazendo hoje em dia? Como é que está a tua vida? Fala um pouquinho de você aí, cara. Eu tenho falado muito de mim, estou cansado de falar de mim. Vamos falar de você hoje. Vamos falar de Eu, você hoje. não, vou falar do senhor também, mestre. Que isso? Vou falar do senhor também. É, Aí, o que o senhor quer saber? Deixa eu ver aqui o que. É... Fala como é que está a sua vida aí. Como é que foi essa quarentena para você, Luciano? Conta aí como é que você está passando essa... Mestre, olha só, eu vou contar um segredo para o senhor.
Como ninguém vai assistir o nosso vídeo mesmo, aí fica só entre eu, o senhor e o Thiago que tá filmando aqui. Ok, Entendeu? Não conta pra ninguém não, viu? tá bom. Eu tô de uma, eu tô de uma maneira, mestre, que quando dá umas... Eu tô treinando aqui na Pavuna. Antes da quarentena, tá treinando na Pavuna. E o treino era de 8 às 9h30. Esticava até um pouco, até umas 10 horas mais ou menos. E Mas o que você tá no acontece? Rio? Eu moro no Rio de Janeiro, eu sou nascido e criado Ah, aqui. mas morou em Eu, Fortaleza, então. eu Começou morei a em treinar em Fortaleza, Fortaleza. eu morei em Fortaleza de 2001 a 2006. Ah, tá bom, entendi. Entendeu? E eu sou nascido e criado, eu sou de São João de Meriti, Ah, perto da tá, ótimo. Pavuna. Sim, sim. E, e o que acontece? Eu tô de uma forma, mestre, que, que eu, quando dá umas 8 horas mais ou menos, aí eu falo assim, caraca, uma hora dessa a gente tava começando aquecimento. Aí, não conta pra ninguém não, hein? Aí quando dá mais ou menos umas 8h30, 8h40, eu falo, pô, uma hora dessa a gente tava começando a passar algumas posições, ou revendo alguma posição, alguma coisa, a gente tava, negócio de posição, a gente tava passando uma hora dessa. Quando dá mais ou menos às 9 horas, 9h10, eu falo, ih, uma hora dessa já tava começando os rola. Uma hora dessa o rola já tava, a chapa já tava quente no rola, entendeu? E, enfim, e eu tô dessa forma aqui dentro de casa, rezando para isso aí tudo acabar. Algumas coisas já se normalizaram aqui no Rio de Janeiro, mas eu acredito que o jiu-jitsu deve ser lá uma das últimas coisas a se normalizarem, entendeu? Acredito que seja uma das últimas coisas a voltar ao normal. Mas nós já temos algumas coisas voltando ao normal e já é um avanço. Já até há pouco tempo atrás, até um passado não tão longo, aí a gente não tinha nem previsão de nada, entendeu? E reza a lenda que lá pro dia 15 do mês que vem já volta já as lutas, enfim. E eu tô bem esperançoso quanto a isso, que eu tinha um monte de seminário aí marcado, tinha até viagem pré-organizada já, e tivemos que cancelar tudo, entendeu? Esse ano começou legal para mim, passei um mês em Fortaleza, fazendo um seminário, palestra lá. Fui homenageado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará. Para mim foi uma coisa muito legal. Depois, se o senhor quiser ver, só dá uma olhada, tem no Instagram aí. Vídeos, fotos, enfim. Então, esse ano começou para mim legal, mas teve que dar essa parada aí. Infeliz... Mas a parada é pro bem. Então, vamos É, torcer que é. volte tudo ao normal quanto antes. Daqui a pouco estaremos de volta aí, rapaz. Já passamos da metade, né, da Verdade, quarentena, verdade. com certeza já passamos da metade, já estamos na reta final. Verdade. Parece Mas, que mês que vem agora, final do mês que vem, as academias devem estar reabrindo, se Deus quiser, né? Ninguém aguenta mais essa tomara que quarentena. sim. É igual eu tô falando, até vamos botar assim, até um mês atrás ninguém tinha nem previsão de nada. Agora já tem alguma previsão. Então já é um avanço. Isso, exatamente. Mestre, deixa eu falar uma coisa com o senhor aqui. O, o mestre Rosado, o mestre Massa, falaram que o senhor mora no coração da família Rosado. Eu tive num bate-papo com o Sérgio Malandro também. Sérgio Malandro, pô, é um admirador nato do senhor. Serginho é É, irmão. Todos esses aí que você é, falou são pessoas que me viram crescer, né? O Serginho é amigo da minha família há muitos anos, né? E o Rosado eu convivia, mestre Rosado eu convivia no Carson desde garoto, me viu crescer dentro do Carson. E o Massa eu vi crescer, né? Porque o Massa era um garotinho. O aham. Massa é bem Assim mais como o novo que senhor, né? eu. Andando lá pela Carson Grace lá, esperando o pai acabar de treinar, o senhor esperando os irmãos treinar, né? Não, o Massa é bem mais novo que eu. Na verdade, o Massa eu vi ele pequenininho. O Massa deve ter uns 10 a 15 anos menos do que eu. Eu vi ele bem Não, garoto. eu tô falando o seguinte, o senhor ia lá com 9, 10 anos lá para Carson, para ficar olhando os irmãos do senhor treinar, né? Exatamente. O Massa começou cedo também, né? O Massa começou garoto, já estava treinando nessa idade. Eu comecei com os Verdade. 10, o Massa começou ainda antes de mim. Então eu O Márcio vejo falou que Massa. começou com 2 anos. Então, eu vejo Massa no tatame desde garotinho, né?
Sempre muito É, comportado, um garoto exemplar. Hoje em verdade. dia, Aí, um homem exemplar, né? verdade, irmão, pá, muito legal mesmo ele. Você me É, amarra dele, irmãozão. família Rosada só tem gente bacana. Aí o que acontece? Igual eu falei, o mestre Rosado, pô, do mestre Rosado, mestre Márcio, Sérgio, a galera, inclusive, no final da década de 90 rolou não é tipo um conselho da Carson Gracie que foi votado quem seria o presidente final da década de 90 e foi votado pelos alunos. E o senhor foi votado por unanimidade, com exceção do voto do senhor. Então, essa política da boa vizinhança, o senhor ser querido por tanta gente, o que o senhor atribui a isso? Não, na verdade, isso aí, Luciano, foi a fundação que a gente fez, os alunos do Carson, nós fizemos o Clube Carson Gracie na época, em 1998, 97 para 98, se eu não me engano. E essa votação não foram os alunos, não, foram os professores, né? Foi feito pelos professores. Então, foram todos os professores que, formados pelo Carson, nós fizemos um clube, né, uma associação, talvez uma das primeiras associações de luta, né? E eram vários professores, na época, já experientes, e a gente fez uma votação para fazer uma diretoria, né? Para dirigir por um período, e a gente ia revezando isso. A primeira votação eu vencia realmente por unanimidade, né? Com exceção do meu voto, que eu votei no De La Riva, né? Mas foi um princípio bem legal. Nós organizamos bastante a equipe naquela época, né? Fizemos várias seletivas, fizemos um conselho para organizar o time, né? E funcionou bem, foi bem bacana, com a participação de todos, né? Todos os professores, Carlos Libório, De La Riva, Bebel, né? Arizinho, Arigalo e todos os outros, Osíris, Maia e todos os outros professores, né? E o senhor é uma pessoa muito querida dentro da equipe, entendeu? A galera, pô, todo mundo, pô, a galera se amarra no senhor de graça, de coração mesmo. Então, o que o senhor acha que trouxe esse carinho da galera assim pelo senhor, mestre? Olha, rapaz, eu fico lisonjeado, né, de escutar isso. É um respeito, né, cara? Acho que é um respeito mútuo, né? A arte marcial te ensina isso, né? O jiu-jitsu, a filosofia da arte marcial, do jiu-jitsu, te ensina muitas coisas que você leva para a sua vida, né? Uma delas é o respeito, disciplina, né? Então eu sempre procurei ter muito respeito e formei realmente grandes amigos no tatame, né? Inclusive eu tenho amizades até com lutadores que foram meus adversários. Então isso aí é graças ao jiu-jitsu, com certeza, né? Esse número de amigos, hoje em dia eu tenho amigos no mundo inteiro, né? O jiu-jitsu me fez ter contato com pessoas no mundo inteiro e isso é uma das coisas mais bacanas do esporte, né? Assim como você também é um cara que tem relações hoje em dia aí, né? Sendo homenageado, isso aí tudo o esporte te ajudou, né, a conseguir. Então isso aí é o esporte, cara. O esporte é uma grande ferramenta de inclusão, uma ferramenta muito boa para ajudar a educar, né? E realmente eu sou até suspeito para falar, porque eu posso ficar falando o dia inteiro aqui do jiu-jitsu. Mas é isso, cara. É o esporte, é o jiu-jitsu. Como foi associar os treinos, que não eram fáceis, com a faculdade, que também era outra coisa, que o senhor é formado em economia, e como foi associar treino
com os estudos, o senhor não tinha tempo nem para se coçar, né? Rapaz, eu, na verdade, eu comecei a fazer uma faculdade de engenharia, né? Comecei estudando engenharia, que é uma das faculdades mais difíceis, eu considero, né? Para mim, assim, foi... Aí, realmente, eu estudava muito. E aí eu não conseguia fazer mais nada, né? O garoto, 17, 18 anos, estudando engenharia, só fazia estudar, não conseguia treinar, não tinha tempo para treinar. Então eu comecei a ficar muito frustrado com isso. E aí eu acabei largando a engenharia, comecei a trabalhar em torno de 18 para 19 anos e voltei a treinar. E posteriormente entrei para uma faculdade de economia, que comparativamente com engenharia é bem mais fácil, você precisa estudar menos, né? Não tem tanta necessidade de estudar como engenharia, que você tem que estudar assim, o dia inteiro. Eu estudava o dia inteiro, né? Praticamente. Chegava em casa, fazia a faculdade o dia inteiro, chegava em casa e ainda tinha que estudar. Então, a economia é uma coisa mais fácil para mim, né? E eu fui fazendo, fui levando assim, tranquilamente a faculdade, até o ponto que eu realizei que na verdade, a minha vida era o jiu-jitsu, né? Então, já estava mais ou menos quase no final da faculdade, e aí eu fui meio que levando a faculdade para terminar, né? Consegui terminar a faculdade, mas nunca exerci. Então, me formei em economia, mas nunca trabalhei com economia. E eu fui levando assim, trancava quando tinha competição importante, fazia poucas matérias, demorei para me formar, na verdade, né? E comecei a dar aulas de jiu-jitsu, na verdade, até para pagar minha faculdade, né? O plano era começar a dar aula, me formar e depois trabalhar com economia. Mas aí acabou que, rapaz, eu não consegui largar. Fiquei viciado em jiu-jitsu e me formei em economia e nunca consegui largar o jiu-jitsu, né? Mas foi bom, foi bacana, acho que é importante, se você tiver, quem tiver a oportunidade de fazer uma faculdade, qualquer uma que seja, eu acho que muito importante, né? Muito legal, muito bacana, Verdade, é verdade. né? Até Mas mesmo. Desculpa. o jiu-jitsu, na verdade, já é uma grande formação, né? Já é um curso muito trabalhoso, né? Para você se formar em professor, é uma coisa que precisa muita dedicação. Mas fala aí, desculpa, Luciano, pode falar, irmão. Oi, não, eu que interrompi o senhor sem querer, desculpa. Até mesmo que naquela época era um pouquinho mais difícil de viver do esporte, né, mestre? Naquela época, quando eu comecei a dar aula, o mercado era muito pequeno, comecei a dar aula em 1988. Não é o que é hoje, né? Hoje em dia o jiu-jitsu explodiu no mundo, você vê academias aí no mundo inteiro. Talvez no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, tenha mais academia de jiu-jitsu que no Brasil inteiro, né? Tem uma em cada esquina. Tem academias na Europa, Ásia, né? Todos os continentes. Na minha época era jiu-jitsu que a gente fazia, a capital era aqui no Rio de Janeiro, né? Os campeonatos estaduais eram como se fossem campeonatos mundiais. Todos os bons lutadores vinham para o Rio de Janeiro para lutar, né? Então era uma outra época, o mercado era muito pequeno. Hoje em dia o mercado explodiu, né, de jiu-jitsu, se tornou um mercado muito grande, né? Não tinham lutas profissionais, os campeonatos não pagavam premiação em dinheiro. Hoje em dia a garotada que compete, graças a Deus, tem uma condição de viver do esporte, que eu acho muito bacana isso, acho que eles merecem, né? O atleta merece realmente, né, todo o reconhecimento e toda a condição de poder praticar o esporte, né? Não importa qual seja o esporte, acho que o esporte é muito importante, independente da modalidade, né? Alguns não têm tanto mercado, não têm tanto reconhecimento, tanto dinheiro envolvido, outros têm mais, mas o atleta, para ser atleta, precisa muita dedicação, e por isso eu acho que o atleta tem que ter reconhecimento, né? Então, com o crescimento do mercado, os atletas de jiu-jitsu esportivo que lutam de kimono conseguiram premiações, assim, comparativamente, na minha época não existia premiações, né? Então,
conseguiram premiações até vultosas, né? Tem eventos hoje em dia pagando $100 mil de prêmio. Então, quer dizer, uma coisa... premiações naquela época, consideráveis, né? Embora eu acho né? que ainda outros eventos ainda tem que pagar também, né? Tem alguns que não pagam, acho que todos têm que pagar. Acho que faixa preta tem que receber em todos os eventos. Verdade. Falando em evento, mestre, vamos voltar um pouquinho lá na Carson Gracie. Naquela época, reza a lenda que as seletivas da Carson Gracie eram praticamente a final do campeonato. Que aqueles que passassem a seletiva da Carson era mais difícil, às vezes, que a própria competição. Né? É verdade. Seletiva lá era dureza. Tiveram 2 épocas de seletiva assim que eu vi, né? Eu, na verdade, eu nunca fiz seletiva. Na minha época, eu tinha uma equipe mais ou menos pré-formada, né? Poucas categorias precisavam fazer seletiva. Mas quando o Carson dava aula junto com o Hollis, né, que era a mesma academia, o Carson dava aula terça e quinta à noite e sábado de manhã. E o Hollis dava aula segunda, quarta e sexta à noite, né, no tatame grande. Tinha 2 tatames pequenos e um tatame grande. Então, segunda, quarta e sexta, o Carson dava aula nos tatames pequenos, terça, quinta e sábado de manhã, o Carson dava aula no tatame grande. Já era na Figueiredo? Era na Figueiredo, 414. Uhum. E aí, nessa época, fazia seletiva os alunos do Carson com os alunos do Hollis. Isso foi quando eu entrei na academia. Ainda era assim, o Hollis ainda era vivo. E aí, quem saía da academia para competir nessa época, né, eu era muito garoto, eu nunca fiz essa seletiva, mas quem saía era assim, 90% de chance de ser campeão. E eles competiam juntos, né? Era uma academia só, com 2 professores. Aí, posteriormente, o Carlinhos, com o falecimento do Hollis, o Carlinhos Gracie passou a ser o professor titular e depois acabou se mudando para Barra e formando a Barra Gracie, junto com os irmãos Machado, na época. E o Carson ficou com a academia só para ele, né? Então, a academia cresceu bastante e, posteriormente, começaram a ter seletivas novamente, né? E aí, posteriormente, assim, já quando eu já era faixa preta, a gente formou esse clube Carson Gracie, final da década de 90, e aí as seletivas eram bem complicadas, cara. Era muita gente fazendo seletiva e a garotada muito dura, e quem saísse da seletiva também ia ser para as cabeças realmente do campeonato. Como diria o Donato da Copa Compra, era Pau Pereira. Pau Pereira, rapaz. A garotada se pegava lá. Mandar um abraço aqui, ô Luciano, para a galera que tá aí assistindo. Grande Sunhan, Ismael. Grande Skin tá na China. Saudade tua, meu querido. Valeu, galera, todo mundo que está assistindo aí. Grande Luciano Jatobá, fera do jiu-jitsu, personalidade. Que isso, velho. Exemplo de superação. Pô, claro, irmão. Pô, você é um exemplo de superação aí, cara. Que isso. Leandrinho, grande Leandro também, pô. Tem gente mandando abraço para você aqui, ó. Quem? Bastante gente mandou aqui. Deixa eu botar aqui para ver. O Rafael Aguiar mandou um abraço para você. Um abraço, Rafael. André Granado mandou outro abraço. O André Granado, meu conterrâneo aqui de São João de Meriti. Rafael Aguiar está em Helsinki, na Finlândia. Caramba. Um abraço, Rafael. É isso. Hernando Ferreira, lá de Fortaleza.
Ah, Fortaleza, Valeu, sou galera. apaixonado por Fortaleza. Inclusive, o meu primeiro mestre lá, um dos meus primeiros mestres, a Sueli Farias, falou que foi num seminário do senhor, lá na academia, se não me engano, do Sazinho, em Fortaleza, muitos Não, anos não deve ter atrás. sido no Sazinho. Eu não, Não, não não deve lembro ter a academia, sido. Não, não foi não me sozinho, recordo da não. academia. Foi. Não, não foi sozinho, não. Foi. Eu dei um seminário alguns anos atrás, que foi na Brasília Top Team Fortaleza, e na década de 90, É, 94, 95, a gente fez um seminário grande lá que foi aberto, foi até ao ar livre, foi bem bacana. eu acho que foi esse daí de Foi, 94, 95 é, mesmo. foi ao ar livre, isso. O Sazinho foi, com certeza. Foi até eu e o Libório Eu que vou- fizemos o seminário. Eu, o Libório e Marco Aurélio. Ah, mestre, falando em Libório, deixa eu falar uma coisa com o senhor aqui. O mestre Libório falou que em dezembro, passando essa pandemia, em dezembro ele vem aqui para o Brasil. E, e de repente ele quer fazer um seminário junto comigo. No caso, eu faço meu seminário, ele faz o dele. No caso, nós dois vamos fazer um seminário junto. E no caso, eu pergunto ao senhor se a gente poderia de repente fazer esse seminário lá na academia do senhor. Claro, com certeza. Libório é irmão. Então, valeu, Vocês têm valeu. portas Aí, abertas lá, pô. aí a gente vamos convidar o Sérgio Malandro que deu essa ideia. E eu comentei com o Libório, aceitou e a gente convida também. Já falei com a Mauri Biteste também ontem pelo Zap. E vamos convidar a galera legal aí. A gente abre o público. Mas depois eu converso com o senhor direitinho no Zap. Mestre, em Claro. 90, vamos conversar aqui outra coisa. Em 97, se eu não me engano, o senhor nocauteou o top do UFC do médio, entendeu? Antes da disputa de cinturão. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa luta. Não foi a disputa de cinturão, não. Antes da luta de cinturão, quando o senhor nocauteou o top do peso médio. Foi, na verdade, foi o Jerry Bollander, né? Que era, se eu não me engano, era o melhor peso médio do UFC, já tinha ganho o torneio peso médio lá. E aceitou vir lutar no Brasil, né? O evento chamava-se Pentagon Combate, que na verdade foi um evento patrocinado pelo Sheikh Tarnoum de Abu Dhabi, que é o patrocinador do ADCC. Para quem não conhece, a ADCC é como se fosse a Copa do Mundo de luta de grappling, né? De luta sem kimono. A galera luta só de short ou lycra, né? Camiseta de lycra e short. E aí entra várias modalidades, né? Pessoal que luta sambo, que luta judô, que luta jiu-jitsu, que luta wrestling, luta livre olímpica, né? Luta livre. Então todas as modalidades de grappling, que é a luta agarrada, participam desse torneio. É uma regra um pouquinho diferente da do jiu-jitsu, mas os pontos são parecidos, é parecido, mas não é igual, né? Um pouquinho diferente. E dá uma premiação muito boa em dinheiro e participam os melhores grapplings do mundo, né? Mas antes dele fazer esse evento, que ele começou a fazer em 98, ele patrocinou o Pentagon, que foi em 97, no Rio de Janeiro. Rio de E aí Janeiro, mestre? tiveram... Oi? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Então tiveram várias lutas, lutou... o Taktarov lutou, se eu não me engano, Sean Alvarez, Ricardão, eu lutei contra o Jerry Bollander, o Renzo lutou contra o Eugênio Tadeu, quem mais? Lutou muita gente, cara, lutou Marcelo Tigre, quem mais, cara? Lutou bastante gente nesse evento. Não me lembro se o Carlão lutou, talvez o Carlão tenha lutado também. Arona Carlão lutou nesse Barreto. campeonato? Não, não, Arona Arona lutou? não. Não. Arona nessa época estava começando. Ah, Arona nessa época devia ser faixa roxa ou marrom. Começando não, ah. já era casca grossa, mas era roxa ou marrom. Não estava lutando vale tudo ainda não. Acho que a Arona começou a lutar vale tudo em 2000, se eu não me engano. Ah.
Aí aí o senhor ganhou essa luta. Aí quando o senhor ganhou essa luta, que o senhor foi convidado para a disputa do cinturão da categoria de baixo. Como é que foi o negócio? Me explica, me ajuda a entender, mestre. Não, essa luta foi uma luta que não fez parte do UFC, não. Essa luta foi uma luta que foi organizada, né, pelo Nelson Monteiro, aqui no Rio. E, infelizmente, teve uma confusão no Pentagon, teve uma briga, uma confusão, e aí foi o primeiro e último evento, né? Era um evento que já estava planejado, ter uma sequência de eventos, mas aí teve uma confusão com o pessoal da luta livre, e acabou que, em termos de jiu-jitsu, luta livre, e acabou que era uma rivalidade muito grande, né? Então aí teve uma luta de grande rivalidade, que foi o Renzo contra o Eugênio, e acabou que teve uma confusão, e aí não teve mais o evento, e acabou que o Sheik Tarnoum acabou criando, em 98, o ADCC. E eu lutei em 97 e voltei a lutar Vale Tudo em 2000, né? Lutei em 97, 98 não lutei Vale Tudo, 99 não. 2000 fui convidado para lutar minha primeira luta no UFC Japão. E aí, Grande Soca, Fera Braba, Magrinho, saudade tua, meu querido. Vier no Rio, dá um toque aí, cara, a gente se encontrar. E aí, em 2000, eu fui convidado para lutar no Japão por uma franquia do UFC, uma companhia japonesa que representava o UFC no Japão. E aí eu lutei a primeira luta em abril de 2000. Lutei uma outra luta no Japão pela mesma companhia, mas não foi no UFC, que foi no Pancrase, foi em outubro de 2000. E aí a companhia faliu, essa companhia japonesa, o UFC foi vendido, né, para a Zuffa, que é dos irmãos... o Dana White era o matchmaker e os irmãos Fertitta eram os donos. E em 2001 eu fui convidado para lutar em Las Vegas, no primeiro evento deles em Las Vegas, que eu lutei com o Chuck Liddell. E aí fiz uma luta no peso meio pesado, perdi por decisão, uma decisão bem polêmica, e acabaram na luta seguinte me dando a oportunidade de lutar pelo cinturão, no peso de baixo, peso médio. E aí eu lutei pelo cinturão no peso médio e acabei vencendo, né, o Dave Mene, que foi o primeiro campeão. Ele disputou o cinturão com o Gil Castilho, no evento que eu lutei com o Chuck Liddell. E isso em setembro esse evento em Las Vegas foi em setembro de 2001. Em janeiro de 2002, eu lutei a disputa de cinturão com o Dave Mene. O Dave Mene venceu do Gil Castilho, eu lutei com ele em janeiro de 2002. E aí eu fui o segundo campeão peso médio, né? Primeiro brasileiro e o segundo campeão peso médio da história do UFC. Caramba. Foi isso. E mestre, vamos lá. Se o senhor quer fazer alguma pergunta, pode continuar. Não, fala um pouquinho de você aí, cara. Fala um pouquinho. Vamos falar de você aí, cara. Tô falando muito de mim. Ainda tem uma metralhadora de pergunta para o senhor aqui ainda. Não, fala um pouquinho de você aí, cara. Vamos falar do Luciano aí. Quais são os teus planos para o futuro aí, Luciano? Vamos lá. O que você está... Quando voltar, estamos voltando ao normal aí, a vida vai voltar ao normal, as academias vão reabrir, né? Isso aí vai passar, vai ficar para trás, essa pandemia toda, coronavírus vai ficar para trás, mas vamos ver quais são os seus planos aí para quando voltarmos ao normal. Fala um pouquinho. Meus planos é voltar a treinar. Esse ano agora eu estava com a meta de 2 competições por mês, entendeu? Mas vamos ver se vai dar para manter isso. Mesmo se não der para manter essas 2 competições por mês, fazer seminários, onde eu estava para fazer, estava para ir para o sul do país, fazer São Paulo, enfim. E
E viajar, fazer os seminários aí, porque no, nos meus seminários, igual eu fiz lá na academia do senhor, o que acontece? Eu conto um pouco da minha história de guerra, de superação, de batalha, de treinamento, da época de faixa branca, azul, roxa, marrom, preta, histórias de competições. Eu vou contar uma história de competição aqui, mas talvez o senhor não saiba. Eu vou contar uma aqui. Por Uma das favor. histórias que eu conto nos meus seminários. Eu, eu fui lutar o campeonato Norte-Nordeste de Jiu-Jitsu. Minha primeira competição era faixa branca 4 graus. E chegou lá, eu ganhei 2 lutas. Meu adversário ganhou 2 lutas. E a terceira luta já era final. Aí o qual eu cheguei lá para fazer a final e minha visão estava praticamente cego já. Estava enxergando só claro e escuro, mais nada. Aí meu professor na época, o João Luiz Andrezinho, lá de Fortaleza, do projeto Luta pela Vida lá de Fortaleza. Ele estava me conduzindo ao outro lado do tatame para mim entrar para fazer a luta, ao final do campeonato Norte-Nordeste. E quando ele estava passando atrás do meu adversário, tanto eu escutei como o Andrezinho Nogueira escutou. Meu adversário conversando com o professor dele. Escuta essa, mestre. Meu professor, eu escutei, meu professor escutou, meu adversário conversando com o professor dele. Falando assim, mestre, essa nós já ganhamos. Porque eu não perdi para a galera que enxerga, eu não vou perder para esse cego nunca. Entendeu? E, e o que acontece? Eu usei aquelas palavras não para me diminuir. Não deixei aquela palavra entrar no meu psicológico, no meu coração e na minha mente. O que é que eu fiz? Eu usei aquelas palavras como força, foco e fé, determinação, e entrei no tatame e finalizei o cara com 2 minutos e meio de luta e fui campeão norte-nordeste. Entendeu? Então, Parabéns, cara, parabéns. valeu. Então são mais ou menos esses tipos de histórias de superação que eu conto nos meus seminários, entendeu? Já viajei para alguns lugares aí e graças a Deus eu tenho, Papai do Céu tem me colocado no lugar certo, na hora certa, e eu tenho conseguido ajudar algumas pessoas aí, entendeu? Com a minha história eu tenho conseguido modificar a vida de outras pessoas, entendeu? Graças a Deus, entendeu? Bacana, cara. Você tem uma história de superação muito grande. Tirou aí de uma situação, tirou uma motivação, né? Porque dificuldades que a vida impõe, muita gente pode ficar deprimida e desmotivado, né? E não conseguir realmente ir para frente. Você, mesmo com uma dificuldade, né, de visão, você consegue realmente se superar e se motivar, né? É importante, isso é um bom exemplo, né? Você tem que realmente divulgar isso ao máximo, porque é um exemplo de Eu, superação, né, cara? Então é muito bacana isso. eu costumo dizer, mestre, o seguinte, que às vezes o povo, muita gente, não estou generalizando não, mas muita gente, às vezes reclama de tão pouco, sabe? Às vezes, pô, sei lá, ficou sem emprego, perdeu a namorada, e às vezes acha que a vida acabou, entendeu? E acho que essa é a minha missão, provar que, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, o jiu-jitsu, pô, tira muita gente do esporte em si, enfim. Eu digo jiu-jitsu porque é o esporte que eu faço. Mas, tipo assim, às vezes as pessoas olham só por problema, entendeu? E, assim, problema não é porque o senhor Murilo Bustamante que o senhor não tem seus problemas. Eu tenho meus problemas, o senhor tem os problemas do senhor. A galera que está nos assistindo, todo mundo tem seus problemas. Entendeu? Sendo que as pessoas, muitas das vezes, elas enxergam só os problemas. Entendeu? E às vezes fica cego para enxergar a solução. Entendeu? Depois que eu perdi minha visão, poderia muito bem chegar e ficar me vitimizando. Tadinho de mim, que eu enxergava, eu dirigia carro, moto, e hoje eu tô cego. Não, entendeu? Hoje, depois que eu perdi a minha visão, vamos fazer o quê? O que nós podemos fazer a partir do jiu-jitsu? Depois comecei a treinar jiu-jitsu
fiz curso de massoterapia, voltei a estudar, estou fazendo curso de inglês em Copacabana, enfim. Então, gente, a vida é maravilhosa, entendeu? Tem um leque de coisas para você fazer sem que você enxergue só o problema na tua frente, entendeu? Eu costumo sempre falar isso nos meus seminários, entendeu? Cada um deve usar os problemas como uma mola para impulsionar a gente para cima, entendeu? Não pode deixar os problemas puxar a gente para baixo como âncora. Eu acho que esse é o grande legal da vida, da história, e é o grande legado da vida, né? Eu estava conversando com o mestre Zé Roberto outro dia, Zé Roberto lá de Vargem Grande, estava fazendo a live com ele, estava falando o seguinte, que nós na vida, ninguém é melhor do que ninguém, gente. Ninguém é melhor do que ninguém. Acho que a gente devemos fazer o bem sem olhar quem, sabe? Que nós estamos aqui de passagem, entendeu? No futuro aí, o Luciano Jatobá não vai mais estar aqui presente. Mestre Murilo Bustamante não vai mais estar aqui presente. Acho que o grande legal a galera que está nos assistindo também não vai estar mais aqui. Mas vai estar as coisas boas que você plantou para sua vida, para sua família e para sua história, entendeu? Que no futuro que a Deus pertence, nós vamos ser apenas mais uma fotografia em cima de um instante, entendeu? Então, se você pode fazer o bem, faça o bem sem olhar quem, entendeu? Acho que o que eu posso fazer para ajudar, eu faço, entendeu? E graças a Deus a vida é maravilhosa, entendeu? É enxergar as coisas belas da vida, entendeu? E não deixar de evitar enxergar um pouco os problemas, entendeu? Acho que esse é o grande legal da vida, entendeu? É isso aí, é por aí mesmo. Problema todo mundo tem, rapaz. Isso aí o cara que tem muito dinheiro, o cara que tem pouco dinheiro, né? Todo mundo tem problema. Não importa se você é rico, se você é pobre, cada um vai ter um tipo de problema na vida. A forma é como você encara seus problemas e passa para frente, né? E resolve e vai em frente. Você aí está dando um exemplo aí, cara. Há muitos anos de superação, né? Porque tudo que o dinheiro pode comprar é barato, né? Saúde, o dinheiro não compra. Amizade, o dinheiro não compra, né? Amor, o dinheiro não compra. Então, isso aí que é o importante da vida, né? Que a gente deixa aí de legado. Mas isso aí, cara, parabéns. Verdade, verdade. Agora deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor aqui. Continuar as perguntas aqui. Mestre, na sua defesa de cinturão do UFC, o senhor pegou o braço do adversário, o adversário bateu, por mais do que provado que o adversário bateu, o juiz mandou voltar em pé e mandou a luta continuar. O senhor, graças a Deus, o senhor finalizou novamente, pela segunda vez numa guilhotina, e depois o senhor encontrou com esse rapaz queria até que o senhor treinasse ele. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa luta e contasse um pouco. Rapaz, essa luta aí, cara, foi um dos maiores testes psicológicos que eu tive, né? É muito difícil você conseguir manter a concentração depois de uma situação dessa, né? Você se prepara para uma luta muito difícil, né? Meu adversário é um cara muito preparado, muito difícil, cara vice-campeão mundial e vice-campeão olímpico de luta greco-romana, um cara atleta olímpico, invicto na época, né? E a luta que tinha tudo para ser uma luta muito difícil. E ela, por acaso, se resolveu rapidamente, né? Eu estava numa noite inspirada, né? Uma noite iluminada, que às vezes acontece na vida de todo atleta, né? Às vezes você está num dia que tua estrela brilha, você está com a mente, raciocínio rápido e tudo funciona, né? E deu tudo certo, eu derrubei o cara e fui passando, peguei no braço. E quando eu peguei ele no braço, falei, pô, terminou a luta. Isso aí, acho que menos da metade do primeiro round, que era uma luta para ser muito difícil, né?
Inclusive, eu tive uns problemas no treinamento, no camp, onde eu tinha uma infecção no dedo que me atrapalhou o treinamento. E eu estava, de certa forma, antes da luta, meio inseguro. Pô, como é que vai ser minha performance? Não treinei como deveria ter treinado. Mas acabou, rapaz, que eu não senti dor nenhuma. Estava sentindo muita dor no treinamento, na minha mão, não estava conseguindo treinar direito. E na luta eu não senti nada. E deu tudo certo, quer dizer, muito mais do que certo. Até o começo da luta ali, né? Eu consegui passar, derrubar, passar e já pegar o cara antes da metade do primeiro round. E, para minha surpresa, o Big John mandou eu parar, soltar o braço, eu soltei o braço encaixado já. E aí mandou a luta recomeçar. E por um momento, né, eu perdi completamente a concentração. O resto do primeiro round eu não consegui praticamente lutar, eu meio que me defendi, fui levando até o final do round a luta ali. Fiquei completamente desconcentrado, com muita raiva, que poderia ter me prejudicado. Mas, graças a Deus, eu consegui manter a calma, fui voltando aos poucos a concentração durante a luta, fiz o segundo round não tão bom quanto o primeiro, mas acredito que o suficiente para vencer. O meu adversário não se abateu em nada, continuou lutando da mesma maneira. E no terceiro round, eu consegui um knockdown e aí acabei finalizando ele novamente, né? Mas foi uma situação muito difícil, porque eu perdi completamente a concentração, né? Tinha a luta ganha e tive que lutar novamente para vencer. Não desejo isso a nenhum atleta, é uma coisa que poderia ter sido poderia ter sido, eu poderia ter perdido a luta e ia ser uma coisa muito ruim para todo mundo, inclusive para o evento, né? Porque que está numa situação dessa, ter que recomeçar uma luta, foi um erro muito grande do juiz. E Luciano, está me escutando? Tô escutando sim. Tá picotando agora. Deu uma congeladinha aqui, está escutando, Luciano? Agora eu tô. Deu uma picotada, mas agora eu voltei a escutar novamente. Beleza, beleza. Então, é uma coisa que realmente mexeu muito com a minha cabeça na luta, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Foi um teste, como eu falei, um teste. A arte marcial é muito mental, né? E o MMA, vale tudo MMA, eu acredito que seja mais. E esse teste realmente foi. Esse teste realmente foi bem difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Poxa, porque graças a Deus o senhor está numa noite inspirada. Porque aquilo dali poderia mexer com o psicológico de qualquer pessoa. Na verdade mexeu, né? Na verdade mexeu bastante, mas acho que minha experiência me ajudou Depois o senhor encontrou esse atleta, ele falou que queria que o senhor treinasse ele. Como é que foi esse negócio, mestre? Não. Eu encontrei ele no ADCC de São Paulo em 2000 se eu não me engano, foi 2003. E ele queria treinar, perguntou se a gente podia treinar junto, né? Pô, como é que eu faço para treinar contigo? Eu queria treinar com você. Mas eu acho que eu posso fazer melhor, né? Eu posso lutar melhor do que eu lutei. Eu falei, pô, quer dizer, na minha cabeça não... É complicado, né? Eu não surreal, pô, fora de cogitação. Não tá tinha maluco? essa mentalidade, né? Talvez algumas disciplinas, o pessoal treina e compete junto, eu não tinha isso na cabeça, até hoje não consigo, essa matemática não fecha, né? O cara quer treinar comigo, mas quer lutar comigo novamente. Quer dizer, se fosse jiu-jitsu é até mais fácil esportivamente, né? Mas o esporte profissional de vale tudo, MMA, né? Que é uma coisa mais vale soco, chute, isso é uma coisa mais perigosa, né? Então é complicado. Eu falei, não, tudo bem, a gente combina para frente aí, mas acabou que nunca se realizou, a gente acabou que não nos encontramos novamente no ringue para lutar. Mas é uma coisa diferente, né? Não sei, da cabeça dele, talvez isso fosse
mais normal. normal. Mas vindo do jiu-jitsu, para mim era fora de cogitação, né? Verdade. O... O, Luciano, Como é que apareceu uma pergunta aqui, mestre? Só um minutinho, para mim ou pro mestre? os dois do M-Rock, se vocês já pensaram em abandonar o jiu-jitsu. O M-Rock aqui tá perguntando se alguma vez a gente já pensou em parar com o jiu-jitsu. E eu vou responder. M-Rock é um rapaz que é um ótimo compositor de hip hop aqui do Rio de Janeiro. Canta com Yogi Allen, sou fã dele. E rapaz muito bom do hip hop, do rap no si. Não conheço pessoalmente, mas conheço as músicas dele, é um ótimo compositor de rap. Mestre M-Rock, a galera que está assistindo, eu não consigo hoje me achar, tipo assim, se você me perguntar assim para mim, Jatobá, o que seria de você se você não treinasse jiu-jitsu? Eu não sei. Essa é o tipo de pergunta que eu não tenho resposta, entendeu? Eu não consigo me ver hoje sem o esporte. Eu costumo dizer que tem pessoas que gostam de karatê, futebol, que é paixão nacional, outros é natação, entendeu? Eu gosto de jiu-jitsu, entendeu? Igual eu falei, até 5, 6 meses foi terapia, mas depois foi paixão mesmo, entendeu? Então, é o jiu-jitsu que eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu, entendeu? E hoje eu não consigo me encontrar, assim, me achar se não fosse o jiu-jitsu na minha vida, entendeu? E eu deixo para o senhor responder, mestre, a pergunta do M-Rock aí. Um abraço para o M-Rock. Rapaz, nunca pensei não, cara. Jiu-jitsu é minha vida. Se tornou parte muito importante, né, da minha vida, da minha formação. Nunca pensei não. Na verdade, nunca passou pela minha cabeça largar o jiu-jitsu, em hipótese alguma, né? Competi durante muito tempo, mas hoje em dia não estou mais competindo. Mas para você ter o jiu-jitsu na sua vida, você não precisa necessariamente ser um competidor, né? Competi a maior parte da minha vida, 30 anos competindo, jiu-jitsu profissionalmente, né? Vale tudo, depois MMA. Me aposentei em 2012, minha última luta foi em 2012, com 45 anos. Mas continuo treinando, dando aula e pretendo, até o fim dos meus dias, estar de kimono. Se Deus quiser, vou ficar de kimono até quando eu puder, né? Estiver andando, puder estar dando aula, estar treinando, vou fazer o máximo que puder. Agora, mandar um abraço aqui para o Fabiano, o grande Fabiano. Não, Luciano. Falou que... Falta quantos minutos? Faltam uns 2 minutos. Mestre, Oi. falta 2 minutos para acabar a nossa live. Então, gostaria de agradecer do fundo do coração. Máximo respeito ao senhor. Sou um fã do senhor mesmo, de coração. E agradecer a oportunidade desse bate-papo aqui. E muito obrigado a todos que estão assistindo aí. Depois a live vai estar disponível no IG do meu Instagram e no meu canal do YouTube, Luciano Jatobá Jiu-Jitsu no YouTube. E, mestre, as considerações finais do senhor aí, para poder... Faltam 1 minuto e pouco. Grande Luciano, obrigado pelo convite. Desejo todo sucesso para você, tá? Você é um exemplo de superação aí, cara, para todos nós, de perseverança, né? Resiliência. E, cara, que você precisar, aí estamos aí, tá? Quiser visitar a academia, quando quiser, as portas estão abertas. Quando o Libório vier aí, a gente marca o seminário na academia. Será um prazer recebê-lo, tá bom? Obrigado a todo mundo que participou aí, um forte abraço. E anunciar aqui que hoje à noite eu tenho uma live às 7 da noite com o Paulão Filho, lenda do MMA, grande fera. Tá bom, galera? Valeu mesmo aí. Um abraço grande para todos e forte para você, Luciano. Valeu, mestrão. Um abraço aí pro senhor. Pedir a galera aí para me seguir no Instagram, luciano.jatobá, e se inscrever no meu canal do YouTube, Luciano Jatobá Jiu-Jitsu. Um abraço a todos aí e beijo no coração. Até a próxima.
Na quinta-feira estarei com Fabiano Faqui, a partir das 18 horas, com a super live também. Um abração a todos. Valeu, mestrão. Valeu, meu querido. Forte abraço. Bom dia.